Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por poder estar aqui nos dedicando ao nosso crescimento moral e intelectual, através do estudo da doutrina espírita, através de uma melhor compreensão do Evangelho do nosso Mestre, que possamos aproveitar todas essas reflexões em nossas vidas, para que possamos sempre agir de acordo com a sua lei de amor, Pai amado. Permita que os bons espíritos estejam conosco hoje e sempre, nos amparando em nossas necessidades e nos inspirando em nossas reflexões. Que sejamos sempre acompanhados pelos bons espíritos e que a nossa conduta sirva de exemplo para aqueles que ainda estão equivocados. Pedimos então, Pai, que nos inspire e esteja conosco neste momento, e assim que cada um de nós possa buscar o que tem de melhor. Essas energias que nós temos, vamos materializá-las e vamos entregar nas mãos dos nossos mentores, desses espíritos amigos que aqui se encontram, para que eles possam levar até os mais necessitados. E assim vibremos por todos aqueles que se encontram dentro dos hospitais, muitas vezes desesperados pelos problemas que têm, para que eles possam também se sentirem amparados e abraçados. Que eles possam entender e buscar dentro da fé a esperança e a cura. Se não for para o seu corpo físico, que seja para o seu corpo espiritual. Vibremos pelas famílias onde existe as dissidências, as dificuldades, para que a paz possa reinar dentro desses lares e que possamos nos unir dentro daquilo que nós escolhemos de aprender a amar todos os nossos semelhantes. Vibremos também pelos nossos irmãos desencarnados, para que possam buscar ajuda e o socorro, sendo levados para um local melhor. Mestre Jesus, então neste momento nós te agradecemos pelo carinho e o amor que o Senhor nos dedica, onde possamos, durante esses momentos, entrar em contato consigo. Talvez não consigamos fazer exatamente tudo aquilo que nós podemos fazer de melhor para nós, mas nos fortaleça, Mestre querido. Nos relembre sempre os seus ensinamentos e nos faça conscientes que nós temos o poder de mudarmos, que nós podemos ser felizes, que nós podemos construir, que nós podemos ajudar, pois nós somos filhos do Pai Criador. Sabemos, Senhor, que a Terra está para ascender nas escalas dos mundos, enquanto a depuração das almas acontece, com tribulações em todos os lugares. Os espíritos rebeldes procuram manter sua influência sobre as mentes humanas. Pai, nosso mundo deve ser morada de espíritos conscientes da verdade, que buscam a redenção pelos ensinamentos do Evangelho. Por isso, Senhor, nós pedimos a Tua proteção. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Tantos adornos, do que adianta, pois as feridas não querem sarar. Ando tão triste, descompassado, meu coração já não quer se alegrar. Te conheci no último instante, no meu apagar você me iluminou. Hoje te peço mais uma chance, tenho certeza fui criado para amar.
rosto fechado, amargo sorriso, meu ar era frio, nunca quis ajudar. Tudo era lícito à minha maneira, jamais percebi a beleza do mar. Te conheci no último instante, no meu apagar você me iluminou. Hoje te peço mais uma chance, tenho certeza fui criado para amar. Se ao menos soubesse que a vida é feita de boas ações e de amar de forma estreita, dissolver o orgulho da alma e deixar a paz reinar em mim, dissolver o orgulho da alma e deixar a paz reinar em mim. Te conheci no último instante, no meu apagar você me iluminou. Hoje te peço mais uma chance, tenho certeza fui criado para amar, mas te conheci no último instante, no meu apagar você me iluminou. Hoje te peço mais uma chance, tenho certeza fui criado para amar. Olá, bem-aventurados os que choram. Essa é a segunda bem-aventurança dita pelo Cristo. Bem-aventurados os humildes, a primeira bem-aventurança, os pobres pelo Espírito, e a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram. À primeira vista, essa segunda bem-aventurança dá uma ideia de acomodação, dá uma ideia de um certo culto ao sofrimento. Mas não é isso que Jesus nos trouxe. Se nós percebermos o encadeamento natural das bem-aventuranças, nós veremos que essa segunda bem-aventurança sucede ao bem-aventurados os humildes, ou seja, bem-aventurados os que choram significa bem-aventurados aqueles que se resignam. A resignação. O que é resignação? Resignação não é sinônimo de acomodação. Resignação é justamente perceber que há um problema a ser resolvido, mas que nem sempre temos as condições para resolvê-los em um dado momento. A resignação significa ter a serenidade e a paciência para aguardar o momento certo da ação. O sofrimento, ele é algo que nos incomoda, sem dúvida, mas é preciso, justamente nos momentos mais difíceis, nos momentos mais adversos, é preciso que nós nos acalmemos e olhemos as possíveis soluções. Deixemos de olhar efetivamente a situação adversa e busquemos olhar quais os caminhos nós temos para solucioná-las, aquelas situações adversas. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que se resignam. É justamente esse elemento que só surge numa pessoa que traz a humildade. Traz a humildade para perceber que o sofrimento não vem de Deus. Não é Deus que impõe sofrimento. Que sofrimentos, alegrias, tristezas são consequências das nossas próprias ações.
Da mesma forma que colocamos a mão no fogo e queimamos, quando tomamos uma decisão, quando praticamos um ato que não é bom, ele gera as consequências. E essas consequências são adversas. Então, bem-aventurados que choram seria no mesmo sentido de bem-aventurados aqueles que buscam a causa do choro, a causa do sofrimento e tentam extirpá-la. Porque enquanto existir a causa do sofrimento, existirá o sofrimento. Então é preciso que nós observemos qual é a causa. E há situações para as quais não temos a solução ainda. E aí vem então a resignação, vem o esperar, o aguardar o momento certo para agir, mas não ficar de braços cruzados. Tentar uma solução. Se não deu de um jeito, tentar de uma outra forma. Então repensemos essa ideia do sofrimento como vindo do Criador. Não. Sofrimento é consequência dos nossos atos e escolhas, mesmo escolhas feitas nas encarnações anteriores, principalmente nessas encarnações anteriores. Deus é justo, Deus é bom. Pensemos então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados no tempo certo. Um bom dia para todos. Numa casa em reforma. Numa casa em reforma, quem permanece parado no meio da sala costuma atrapalhar. Se um dia passamos pelo processo de reforma em nossa casa, certamente compreendemos bem a expressão. O ambiente vive um estado de caos temporário, tudo fora do lugar, sujeira, pessoas estranhas muitas vezes perambulando pelos ambientes íntimos do nosso sagrado lar. Sofremos, mas toleramos, pois se trata de uma reforma, algo para o bem, algo que trará um resultado melhor em breve. Acabamos suportando, mas sempre com uma reclamaçãozinha aqui, uma crítica ali. Alguns nos apavoramos. Saímos do nosso ritmo, da nossa rotina, como se isso fosse o pior acontecimento do mundo, esquecendo que se trata de uma melhoria, um burilamento, por vezes, um conserto. Pois bem, vivemos em diversas casas em processo de reforma. A primeira delas é a casa íntima. A alma é uma casa em reforma. As encarnações atuais são encarnações de ajustes, transformações, remodelações. Consertamos vazamentos, pinturas que descascam com o tempo, ao mesmo tempo que ampliamos a moradia, erguendo novos cômodos, fazendo-os mais confortáveis e melhores. Desenvolvemos virtudes e trabalhamos nossos vícios. Aí está a reforma íntima do dia a dia. A segunda casa em reforma é a nossa família. Casas em reorganização que se reúnem por diversas razões. A família é um organismo vivo em constante revolução e reestruturação. Não esperemos viver num lar sem conflitos, sem desafios, sem frustrações. A família é uma casa em reforma. Muito pó no ar, muitos móveis fora do lugar, muita gente falando ao mesmo tempo sem se entender em diversas situações. Porém, isso faz parte da proposta dela. Lembremos disso. O quanto antes os ajustes forem feitos, o quanto antes resolvermos os perrengues, antes teremos a casa pronta, como gostaríamos. Por fim, o planeta Terra é a grande casa em reforma. Não é de nos espantarmos. Casas íntimas em reestruturação dentro de famílias e sociedades em reajuste resulta numa enorme reforma. Vale um alerta, uma observação fundamental que trouxemos em nossa primeira frase. Numa casa em reforma, quem permanece parado no meio da sala costuma atrapalhar. Sabemos muito bem como atrapalha alguém que está ali, no meio da confusão, simplesmente parado, sem fazer nada. Podemos dizer que, inclusive, atrasa o trabalho dos outros e a reforma da própria casa.
Essa linguagem figurada nos remete a estarmos atrapalhando o processo de reforma da nossa própria casa. Parece estranho, mas é mais comum do que imaginamos. Assim, o nosso é um convite à ação, à proatividade. O quanto mais ajudarmos, antes ela acaba. Antes poderemos desfrutar dos benefícios de uma residência melhor. Isso vale para a reforma íntima, para a da família e a do planeta. Pensemos nisso da próxima vez em que estivermos parados no meio da sala, enquanto tantos trabalham pelo bem, pelas melhorias das edificações, pelas realizações necessárias e urgentes no planeta. A casa também é nossa. Mãos à obra. Reflexão do livro Ser Consciente, escrito pelo médium Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Vamos falar hoje sobre silêncio interior. Será que vocês conhecem esse silêncio interior? Porque o silêncio interior, na verdade, é o estado de harmonia que está dentro de nós e que controla a nossa mente, que é muito irrequieta, pois muitos ainda vivem apegados aos valores externos do mundo lá fora e estão tão adaptados às posturas de ataque e defesa de forma inconsciente que nem percebe, né? E que às vezes manifesta por isso a sua agressividade. Aí eles atribuem ao outro sua reação de raiva. Na verdade, a raiva está dentro da gente, por isso que temos que olhar para nós mesmos. Por isso, através da meditação, oração e um olhar mais espiritualizado com o silêncio do nosso interior, temos que rever as nossas posturas. O silêncio interior produz a paz, por desenvolver em nós o sentimento de amor. Amor por quê? Por Deus, por nós mesmos e pelo próximo. É tão maravilhoso isso, né? Conseguirmos isso. O mais importante disso é que esse amor dissolve o sentimento de raiva, de ódio que está dentro da gente, cedendo lugar à bondade, à doação e assim nos livrando das amarras do que? Da vibração negativa. Em nosso silêncio interior, construímos as grandes experiências de harmonia com Deus. Isto é, no nosso silêncio interior, começamos a conseguir enxergar o meu eu divino interno. E assim vamos acabar dizendo fé e equilíbrio em todas as direções.